Hebreus, Epístola do Espírito Santo aos Hebreus, capítulo 11, 32 a 38. E depois nós temos uma segunda leitura já para programar, viu, secretário Duda? Tiago, capítulo 5, 17 e 18, a segunda leitura. A primeira se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Vou ler ali, estou com a Bíblia na linguagem de hoje aberta. 32 a 38. Acompanhe a leitura da palavra. O que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, quer dizer, morreram, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, está falando de profeta Isaías, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Na tradução diz, homens, dos quais o mundo não era digno, eram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Em Hebreus nós vamos somente até o 38, mas ainda temos a leitura em Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sente-se de Bíblia aberta, em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem hoje não pode ser diferente. Pela leitura que nós fizemos, o tema hoje é os heróis da fé. E eu quero falar de uma forma diferente a respeito desses homens e mulheres que a Bíblia relaciona e os intitula de heróis da fé. Preste atenção, olha para cá. Vou fazer a introdução da mensagem. Nós temos uma tendência, nós, seres humanos, de buscarmos para nós figuras de heróis. Pessoas em quem nós podemos se espelhar, em quem nós podemos se orgulhar. Nós temos essa tendência de buscar figuras que nos impulsione, que nos dê alento para enfrentar a vida. Todos nós buscamos figuras de heróis. Principalmente porque, por causa da mídia, por causa dos filmes, existe muito filme de heroísmo, muito filme de... agora tem aí os Vingadores, sempre teve o filme do Super-Homem, e muitos outros aí. Eu sou meio mais um pouco antigo, eu sou do tempo do Jiraya. Mas nós escolhemos muitas vezes determinadas pessoas e exemplos
para admirar, não tem nada de errado nisso, contanto que a admiração não se torne idolatria, que é o que está acontecendo, infelizmente, no meio evangélico, que há um movimento de idolatria no nosso meio, aonde são idolatrados os apóstolos, determinados pastores, cantores, bispos, né, que parece que não são mais nem humanos. As pessoas aí ficam em determinadas loucuras, como se fossem super humanos, né? Mas a admiração é natural, contanto que haja termo e não se torne idolatria, e nem uma admiração cega. O problema é, presta atenção, quando conhecemos essas pessoas de perto, as pessoas que nós admiramos, quando nós conhecemos essas pessoas de perto, a maioria das vezes nós nos decepcionamos. Decepção. Por quê? Porque nós descobrimos que é apenas mais um ser humano. E muitas das coisas que nós achamos, oh meu Deus, é o irmão, é o pastor, é o apóstolo, eu não sei quem, simplesmente se desmancha. Porque nós descobrimos que não passa de uma pessoa que tem qualidades e defeitos. Pois é. Os nossos heróis dormem e acordam. Pintam o cabelo, acordam despinteados, com a boquinha, deixa para lá. E nós descobrimos que são parecidos com a gente. Pessoas que nós admiramos, quando nós nos aproximamos, nós descobrimos que são parecidos com a gente. Pessoas comuns, que melhoram, que pioram, que se alegram, que se entristecem, que sorriem, que choram. São pessoas comuns, parecidos conosco, cheios de qualidades e defeitos. Aí muita gente não tem a estrutura emocional, psicológica, ou simplesmente sabedoria, entendimento, para entender que não existe super crente. Não existe supercrentes. E que aquela pessoa que você imaginou que era uma figura infalível, você vai encontrar fazendo coisas de criança muitas vezes. E você vai encontrar muitos defeitos. Vai ter qualidades, mas vai ter defeitos. Aí muita gente não sabe lidar com esse tipo de decepção e não entende que é Deus quem escolhe, capacita e usa. Mas os tesouros são de Deus. E nós, vasos de barro. É por isso que não é bom criarmos expectativas sobre pessoas, figuras humanas. A não ser que seja aquela pessoa que você admira de longe, de forma intocável. Porque quando nós nos aproximamos, quando nós convivemos, quando nós chegamos perto, descobrimos que é só gente. Só gente. Só isso. E a diferença está na escolha dele, que ninguém pode contestar. Ele escolhe, capacita, chama, e muitas vezes pega pelas orelhas e coloca lá, porque a pessoa não quer ir. Como eu, há um tempo atrás, não queria mais ministério na minha vida. E Deus me pegou e quase me mata. Quando eu estava morrendo, em cima de uma maca, todo quebrado, acidente de moto, eu comecei a morrer, e eu devia estar feio mesmo, porque além de estar todo sarrabuiado da queda de moto, todo cheio de sangue, cavícula, ombro quebrado, todo quebrado, a mulher passou e disse, ele está morrendo. Eu digo, podia fazer, né? Embora mesmo sem essa. Mas, e estava mesmo. Aí Deus falou no meu ouvido, bem baixinho, disse assim, quer uma segunda chance? Ainda quer ministério? Ou quer morrer aqui? Eu digo, opa, Senhor, tu é tão bom, me dá outra chance, eu agora estou aqui pregando para vocês, vizinho.
Oh, glória. Porque ou eu servia a Deus ministerialmente, ou não servia para ele de jeito nenhum. Já pensou o que é chamada? Ou eu servia para ele no ministério, ou então ele me arrancava do mundo dos vivos. Só Jesus. Mas é Deus quem capacita. E eu quero falar para vocês, eu quero mostrar para vocês o lado humano dos heróis. Eu quero mostrar para vocês o lado humano dos nossos heróis da fé da Bíblia. Amém? Vocês vão compreender. Eu quero começando aqui a falar sobre um grande homem. Tem filme sobre ele. É um herói da fé tremendo, chamado de profeta Elias. Um grande herói da fé. Um homem de Deus, que Deus operou e fez coisas grandes, tremendas, grandes feitos através dele, que quando nós lemos, nós ficamos assim, motivados a sermos pelo menos a metade, 10%, 20% do que ele foi. Ah, meu Deus, que homem grande, que homem de Deus, que herói. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Esse herói viveu num tempo de apostasia da fé, no tempo de uma crise enorme que Israel vivia. Israel havia abandonado ao Senhor. Israel vivia em apostasia da fé por causa do rei, chamava-se Acabe, e ele quase que acaba mesmo com Israel, que era casado com uma mulher ímpia chamada Jezabel, que mistura explosiva, né? Que era uma dominadora com um banana. Eita, lascou, foi tudo. E Elias viveu nessa época. Um rei casado com uma ímpia, idólatra. E Israel quase toda apostatou da fé. E Elias viveu nesse tempo de crise. E olha só, então Elias, o tesbita, e na minha Bíblia diz tesbita. Ele era lá de uma cidadezinha de Gileade chamada Tesbi. Era um lugar tão longe, tão pequeno e tão desconhecido, que não está no mapa de Israel. Só para vocês terem uma ideia de onde Deus tirou essa celebridade. Ele era tesbita, era de Tesbi, tá? Que habitava lá em Gileade, depois do Rio Jordão. Disse a Acabe, Acabe era o rei: vive o Senhor Deus de Israel, Elias dizendo, em cuja presença estou. Ele dizendo assim, a minha vida está na presença de Deus. Ele está dizendo assim, eu tenho andado em integridade diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Eita, caba de fé, meu irmão. Falando assim no cearês, caba de fé. Homem abençoado, meu irmão. Chegou para o rei e disse, segundo a minha palavra, que eu estou dizendo agora, o rei, era Elias falando com o rei Acabe, a maior autoridade de Israel. Só. Segundo a minha palavra, nesses anos, não vai haver chuva e nem orvalho da noite. Pensa numa secura grande. E vocês sabem o que foi que aconteceu? Por 3 anos e 6 meses, não choveu e nem teve orvalho na noite. Queria ter um filho assim. Pense num herói. Você queria ter essa fé? Dá para se espelhar nele? Dá, não dá? Já pensou? Ei, rei, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Segundo a minha palavra, você sabe o que é que ele estava dizendo? Você sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, enquanto eu não mudar a minha palavra, enquanto eu mesmo, só eu, não tem outro profeta que possa desmanchar o que eu estou dizendo.
Enquanto eu não mudar a minha palavra, não chove e nem tem orvalho em Israel. Não é brincadeira? E de que era que o povo vivia naquela época? Agricultura precisa de quê? Chuva. E agropecuária, criadores de animais. E os animais precisam de quê? De pasto. E para ter pasto precisa de... O que é que ele estava profetizando? Fome e miséria. E ele disse, eu vou segurar o nó dessa palavra e só eu desmancho. E você sabe o que foi que aconteceu? Não. Que homem era esse, irmão? Que homem era esse? Alguém aqui já passou pela tentação de tentar mandar parar a chuva? Tem gente que passa. Tem crente que começa a buscar a Deus e buscar e se espiritualizar e não sei o que e tal, que chega um momento que quer mandar na chuva. Aleluia. Glória a Deus. Elias fez isso. Elias mandou na chuva e no orvalho. Podemos chamá-lo de herói, sim ou não, da fé? Sim, um herói da fé. Tem mais. Só para a gente entender como é que funcionam as coisas no mundo espiritual, eu quero ler também no mesmo capítulo 17, versículo 2 a 7. Então, para vocês entenderem uma coisa, e quem está aqui que gosta de ensinar, falar, pregar, dar estudo, fica esperto. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, depois que ele disse que não ia chover e nem ter orvalho, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente. E, um homem que podia reter com a sua oração e com a sua palavra a chuva, também não podia se proteger? Deus não podia dar ordem aos anjos para proteger o profeta? Sim ou não? Sim. Mas você sabe o que é que Deus está dizendo? Te esconde. Tu já falou que não vai chover, nem vai ter orvalho? Vaza. Vai embora. Te esconde. Vai lá para o ribeiro do Querite, que era um afluente do Rio Jordão, que está ao oriente. Beberás do ribeiro, olhe bem, presta atenção como é o negócio, até o 7. Beberás do ribeiro, e eu tenho, Deus dizendo com ele, ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar junto ao ribeiro de Querite, lá no riachinho, aonde está o oriente do Jordão. E os corvos, os pássaros, traziam pão e carne. É incrível um corvo trazer carne, porque corvo gosta de carne. Carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Ele comia da comida que os pássaros traziam e bebia da água do riacho, do ribeiro. Mas vem cá. O homem foi, se escondeu, ficou lá, na beira do riachinho, esperando que os passarinhos trouxessem de comer. Mas ele não tinha profetizado que não ia chover? Sim ou não? E o que era que ia acontecer com esse riacho? Secar? Então ele iria sofrer as consequências da sua própria... Ele foi provado naquilo que ele mesmo profetizou. Já tinha parado para pensar nisso? Não. Deus nos pega na palavra. Tenha cuidado com o que você diz. Orando, pregando, ensinando e ministrando. Porque dependendo daquilo que você fala, ministra, prega e ensina, Deus te pega e te coloca na prova dentro daquilo que saiu da tua própria boca. Dá para entender um Deus desse? Não, deixa para lá. Mas está aí o homem, bebendo da água do riacho e comendo a comidinha que os passarinhos traziam.
Estava lá em obediência, um herói da fé. Ele tinha certeza que todo dia os passarinhos vinham e trariam a comida dele. Só que é o seguinte, o que é que diz na continuação? Mais decorrido alguns dias, o ribeiro, por quê? Porque não havia, por que não chovia? E por que Deus não poupou pelo menos o seu herói, o seu profeta, de passar dificuldade? Vocês entendem como a coisa é estreita no mundo espiritual? As coisas de Deus é estreita. Muitas vezes você fica perguntando a Deus, Senhor, por quê? Por que eu passo certas coisas? Porque as coisas para mim são mais difíceis do que para os outros. Por que eu passo tanta luta? Por que, Senhor, só muda a perna, mas o caxingado é o mesmo? Porque com aqueles com quem Deus tem mais mistérios, mais chamada, mais coisas, o tratamento de Deus é diferenciado e as coisas são diferentes. E as coisas são diferentes. Quanto maior o chamado de Deus na tua vida e a responsabilidade que Ele vai te dar, maiores são as provas que você passa para Ele te cozinhar em fogo baixo. Você está entendendo, irmãos? Então, quem mais tem chamada, mais tem lapada. Quem mais se entrega, mais leva peia. Que é para poder afinar o couro. Deus estava aí afinando os lombos de Elias. Fazendo ele sofrer dentro daquilo que ele mesmo profetizou. Para saber se ele voltava atrás. Para saber se ele se arrependia do seu próprio ministério. Para saber até que ponto ia a sua obediência na palavra do Senhor que dizia, fica aí, até o mandato sair. A água secou. E Elias pegou a mochila dele e saiu correndo, amém? Não, a água secou e ele ficou lá. Quem mandou ele para lá foi a palavra de Deus. Quem ia tirar ele de lá, ela quem? Se Deus não dissesse nada, Elias morria de sede. É um herói da fé. Oh, glória! Ah, se eu tivesse essa fé. Às vezes no meio da cidade a gente se apavora pensando que vai morrer. Por causa de um desempreguinho velho. Não é? Glória a Deus. Aí, vamos conhecer mais do herói Elias. Também ainda no mesmo capítulo, nós vamos para os versículos 17, capítulo 17, né, versículo 17, 20, 22, coloca para mim o 17. Depois dessas coisas, passou, ele saiu lá do ribeiro, Deus mandou ele para a casa de uma mulher rica, para ela cuidar dele, sustentar ele, colocou ele lá numa suíte, num quarto muito bom, a mulher era riquíssima e cuidou dele, ficou lá, amém, igreja? Não? Ele saiu do ribeiro seco e da comida dos passarinhos para a casa de uma viúva que estava morrendo de fome, que ia fazer o último bolinho para terminar de comer e morrer ela, e morreu o menino, o filho dela, sofrendo os efeitos da mesma profecia. Seca. Tu não profetizou, agora tu engole também os efeitos da tua profecia. Cuidado com a palavra que sai da tua boca. Até em Provérbios diz, tem cuidado com o que tu diz diante de Deus, porque Ele está no céu e tu na terra. Ele está lá e não se abala para nada. No céu tinha seca? Tinha não, né? Mas na terra tinha. Ele foi para a casa da viúva, Deus fez o milagre de multiplicar o azeite da botija e a farinha da panela, ele fica lá hospedado com essa viúva, até
que, depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher que estava hospedando ele. O menino morreu. Adoeceu e morreu. E ela estava ajudando quem? Quem era que estava hospedado na casa dela? Hein? Diga assim, o profeta Elias. Amém? Ela estava hospedando quem? O profeta Elias. Ué, e o menino, filho dela, que estava ajudando ele, hospedando ele estava morando com ela, e o menino ainda morre. Ué, e alguém morre em casa que tem profeta? Morre. O menino adoeceu, da dona da casa, de uma doença, agravou a doença, o qual não ficou mais nele fôlego. Versículo 20. E clamando ao Senhor, Elias, a mulher chegou e disse, ei, meu filho morreu, te vira. Clamando ele ao Senhor, disse, ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Aleluia, versículo 23. Vamos lá. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, meu Deus, faze que a vida desse menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e o menino... Diga assim, ressuscitou. Diga assim, Elias era um grande homem de Deus. Podemos chamar Elias de um herói da fé? Sim ou não? Quantos aqui já oraram e Deus ressuscitou alguém? Oh, glória. Mas Elias, orou e o menino ressuscitou. Então a gente se espelha num herói desse. O homem orou e parou de chover. Foi ou não foi? O homem deu a palavra e estava lá se multiplicando azeite e farinha. Agora o homem ora e a criança morta ressuscita. É um herói da fé. Glória a Deus. Coisa linda. Deus ordena que Elias, depois disso tudo, se apresente ao rei que estava procurando ele em todo canto. Mas Deus disse, agora vai e te apresenta ao rei Acabe. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, desculpe. Capítulo 18, versículo 1 e 2. Né? Porque se for aqui 1 Reis, eu vou ter que mostrar o resto do rebanho. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Versículo 1 e 2. Depois de muitos dias, 3 anos e meio, e veio a palavra do Senhor a Elias, do 3º ano, dizendo, vai te apresentar a Acabe, que eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Eles estavam comendo cabeça de jumento. A fome era tão grande que eles estavam comendo os seus próprios filhos. Tem até o caso contado na Bíblia, de 2 mulheres que moravam juntas, e as 2 tiveram meninos, próximas uma da outra, havia 2 mulheres com 2 crianças recém-nascidas, e elas com muita fome, por causa dessa profecia de Elias, conversando uma com a outra, se combinaram, e disseram assim, ei, vamos matar a fome, hoje a gente come o teu menino, amanhã a gente come o meu. Eu nunca vou ir falar disso. Aí a bestada caiu na cantada, entregou o menino, fizeram um guisado, comeram. No outro dia ela disse, me dá o teu menino. Opa, não, menina não. Está escrito na palavra. Consequência da profecia. Elias foi lá e se apresentou diante do rei. Tá lá, pá. Estou aqui. Tu não estava me procurando? Sou o responsável por essa miséria todinha aí. Esse homem, Elias, ele vence em um desafio os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera, naquele desafio que a gente conhece. Então,
Ele foi lá e fez o desafio. E orou, e o que foi que aconteceu? Deus enviou o quê? Fogo do céu. Vocês conhecem essa história? Meu irmão, o homem orou, e desceu o quê? Fogo. Que homem, que herói. Oh, glória. A gente assim, dando uma olhada superficial nesse texto, nessa explicação, parece que nós estamos falando de um super crente, de um super-herói, de uma pessoa que está acima de nós. Por quê? Porque era um homem extremo, um homem obediente, um homem tremendo, um homem que orou e Deus ressuscitou, um homem que pela sua palavra não choveu nem caiu orvalho, um homem que falou e se multiplicou lá farinha e azeite. Agora o homem ora e cai o quê? Fogo do céu. Que herói. Aleluia. Depois, Elias ora, lá nos versículos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46, ele ora e chove. E é tão interessante nesse dia, que eu vou ler para vocês, 18, 41, Elias disse a Acabe, depois que ele matou os profetas de Baal, ele disse, olha, Acabe, rei, sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, foi orar. Tá? E inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, foi orar. E disse ao seu moço, sobe agora ali mais em cima, e olha para ver ali, lá da banda do mar, se vem alguma nuvem de chuva. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes que eu vou continuar orando aqui. E na 7ª vez o rapaz foi e disse assim, viu alguma coisa? Ele disse, eu vejo uma pequena nuvem que vai subindo do tamanho da mão de um homem. Ele disse, te prepara que vem chuva aí. Aleluia. E era chuva. Versículo 43, 44 agora. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis que se levanta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, diz a Acabe, ei, vai lá, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te pegue no caminho, não te impeça. Já estava começando a chover? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que fé. Quando ele falou dessa forma, o céu enegreceu. Fechou o tempo, começaram os trovões, e Acabe, né? Versículo 45. Sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu, de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabou com a seca. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. É longe de onde eles estavam no Carmelo. Mais interessante ainda agora, bora. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o Espírito de Deus, o poder de Deus estava sobre ele, de tal forma que ele cingiu os lombos, vestiu a roupa e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E nós, se você não entendeu isso, nós estamos falando aqui de um profeta de flash, que correu mais do que os cavalos de uma carruagem. Era o rei na carruagem, correndo da chuva, e Elias na frente dos cavalos, correndo mais do que os cavalos. E chegou na entrada da cidade de Jezreel primeiro do que Acabe. Já pensou? Já tinha parado para pensar nisso? Pensa numa vitamina boa, num maratonista. Só que o homem tinha passado 3 anos comendo bolinho de farinha. Só porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Veio super velocidade, super força, naquela hora, em Elias. Correu mais do que os cavalos de Acabe.
da carruagem de Acabe. Pense numa carreira boa na chuva. Glória a Deus. Então nós encontramos aqui o perfil de um herói. Vocês conseguem entender isso? Ver isso? Não é um herói. Não é um tremendo homem de Deus. Não é um homem de fé. Não é um homem em quem nós podemos nos espelharmos. Sim. Mas eu quero apresentar para vocês também o outro lado da moeda. O outro lado dessa moeda. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Elias, esse homem de Deus, esse que correu mais do que os cavalos, ele ficou esperando na entrada da cidade a resposta da rainha, da mulher de Acabe, de Jezabel, porque ele tinha acabado de mandar matar todos os profetas da religião dela. E aí o entendimento de Elias era que ela ia se arrepender, se converter, ia dar glória a Deus, ia ver que só o Senhor é Deus, e que Israel ia sair da apostasia, da fé, e que tudo ia ser restaurado no seu tempo profético. E ele está lá, chuva, todo molhado, ainda estava elétrico, porque correu lá do Monte Carmelo até a entrada de Jezreel, pensa numa carreira boa, na frente dos cavalos, esperando a resposta. É bênção. Lá vem o servo da mulher. Elias, a minha patroa mandou dizer que amanhã, a essas horas, que se a tua cabeça ainda estiver colada em cima do teu pescoço, que os deuses dela façam pior com ela do que ela vai fazer contigo. Ai, ai, ai. O rei não se converteu, a rainha não se converteu, Israel não se converteu, a chuva desceu e nada espiritualmente mudou. Continuou tudo igual. Decepção total. Fracasso. Nada mudou. Já passou? Já parou para imaginar isso? Quando você ou eu cria uma gigante expectativa a respeito de alguma coisa e diz, agora vai, agora dá certo, agora é a minha vez, nada vai atrapalhar, nada vai impedir, é meu, chegou, é meu, está na mão e tal, e não sei o que, e você diz, agora é meu. Abraça o vento, não dá em nada. Foi isso que aconteceu com Elias. Aí, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a espada os seus profetas. Olha bem, vamos lá, bem devagarinho. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, assim me façam os deuses, e outro tanto ainda mais, se até amanhã, estas horas, você não fizer com a tua vida como a de um deles. Ela está dizendo, até amanhã, essa hora tu está morto. O homem estava tão cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, quando diz para você, a mão de Deus veio sobre ele, ele recebeu uma potência do Espírito Santo tão grande lá no Monte Carmelo, que o homem no poder do Espírito Santo correu mais do que os cavalos da carruagem de Acabe. O homem estava cheio da graça, o homem estava cheio do Espírito Santo, estava tomando banho de chuva, eletrizado no poder de Deus. Aí chega essa notícia de que a rainha está dizendo, amanhã, a essas horas, tu está morto. Eu já tenho te matado, já tenho arrancado a tua cabeça, já mandei te matar. Aleluias. Versículo 3. Quando ele quem? Diga assim, quando eu disser assim, ele quem, você diga o herói da fé. Ele quem? Viu isso? Viu isto? Levantou-se para escapar com vida. Falar aqui na linguagem da galera, deu lavando.
chegando a Bérseba, lá no sul de Judá, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, aquele que foi lá olhar as nuvens 7 vezes. Ele: fica aí, cara, que o negócio é comigo. Ela disse que vai me matar, não é te matar não. Então te vira aí que eu vou também para o meu lado. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, 32 quilômetros, foi sentar-se debaixo de um zimbra, uma plantinha que dá no deserto, de pouca sombra, pediu para se... Pediu o quê? Nós estamos lendo direito? Ele pediu para... Não é o Elias? Não é o grande Elias? Não é o homem que falou, que profetizou e parou de chover? Não é o homem que profetizou e voltou a chover? Não é o homem que orou e desceu fogo do céu? Não é o homem que fez o filho que orou e o filho da mulher lá, da viúva, ressuscitou? Não é o grande homem que multiplicou lá o azeite e a farinha da panela? Não é o nosso herói na fé? O que ele está fazendo agora, o nosso herói na fé? E pediu a sua morte. Viajou ao deserto, andou 32 quilômetros, triste. Nós podemos dizer que o profeta estava em crise e que ele estava deprimido. Um herói deprimido. O grande homem do grande desafio do Carmelo, choveu fogo do céu. Agora está no deserto, debaixo de um pezinho de planta, de um arbusto de pouca sombra, desanimado, triste, deprimido, pedindo para... Cadê o herói? Os heróis também são gente. Os heróis também são humanos. Os heróis também se entristecem. Os homens de Deus, as mulheres de Deus também choram. Os homens e as mulheres de Deus também têm dias de depressão, de tristeza. Os homens e as mulheres de Deus são apenas seres humanos. Igual a nós. Elias, o que foi que nós lemos lá em Tiago? Que ele orou e não choveu. Orou de novo e choveu. Mas que ele era uma pessoa igual a nós, sujeito às mesmas paixões, desejos, sentimentos. De forma que nós estamos vendo agora o lado humano do herói da fé. O lado pessoa, o lado frágil, o lado sentimental, a fraqueza do herói, a fraqueza humana. O homem está lá no deserto, debaixo de um pé de arbusto de zimbro, dizendo: eu quero morrer. Acaba, Senhor, com a minha vida aqui. Acabou, eu não quero viver, eu não quero ministério, eu não quero pregar, eu não quero profetizar, eu não quero ver mais nada, eu não quero mais ver Israel sendo restaurado, eu não quero mais nada, Senhor, me mata nesse lugar, eu perdi o ânimo. O profeta, o herói da fé, simplesmente, apenas um ser humano, como eu e você, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Isso quer dizer, queridos, olha para cá, que eu não sou super crente, que você não é super crente. Você não é super-homem. Nós somos apenas seres humanos, pequenos, frágeis, sujeitos aos intempéries,
sujeito aos dias, sujeito às circunstâncias, sujeitos a um dia de vitória e um dia de derrota. Sujeitos a um dia de alegria e outro dia de tristeza. Eu tenho o direito de ficar triste um dia. Eu tenho o direito de ficar no fundo de uma rede e dizendo assim: Senhor, para que serve a minha vida? E se isso acontecer na minha vida, eu não estou sendo errado, eu não estou incrédulo, eu não estou deixando a minha fé, eu não estou negando Jesus, eu estou sendo apenas um ser humano. Mas isso não quer dizer que Deus não está em mim, isso não quer dizer que o Espírito Santo não está em mim, isso não quer dizer que a unção de Deus não está em mim, isso não quer dizer que eu não sou um chamado por Deus, isso quer dizer que eu sou apenas um ser humano, um vaso de barro pequeno, limitado, e que o poder dele é que nos sustenta. Aleluia! Ele é a nossa raiz, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa força. E se um profeta se entristeceu e pediu a morte, quem somos nós? Vocês estão entendendo, queridos? Por isso tenham cuidados com os seus ídolos. Tenham cuidado com seus heróis. Tenham cuidado com os seus infalíveis. Tenham cuidado com as suas figuras. Esses homens que hoje estão aí pintando um quadro de super pastores, super apóstolos, super profetas. São só homens, são só mulheres, que muitas vezes criam personagens e sustentam esse personagem de super no altar e diante da igreja. Mas só Deus sabe a fragilidade deles na sua intimidade. Quantas e quantas vezes eu prego aqui num dia de domingo, cheio de fé, animando a tua vida com a minha fé e com a palavra que Deus coloca na minha boca. E eu saio daqui engasgado, com vontade de chorar. Com vontade de entrar dentro de um quarto e ficar lá até Deus falar comigo. Engasgado com as minhas perguntas sem resposta. Engasgado com os meus porquês que não vem resposta. Mas é aí que surge o verdadeiro herói da fé. É aquele que se levanta quando não tem mais nada que faça ele se levantar. Quando não tem mais força, quando não tem ninguém ajudando, quando não tem ninguém dando força, quando não tem ninguém, quando o diabo diz eu acabei contigo, quando a circunstância diz eu te matei, quando tudo diz não, ele se levanta pela fé, ninguém sabe de onde vem, diz o Senhor está comigo, eu vou viver mais um dia. Aleluia! Esses são os heróis da fé. Então, dessa forma, nessa ótica, nesse entendimento, aqui dentro tem heróis da fé. Aqui dentro tem heroínas da fé. Ah, pastor, mas eu nunca orei, parou de chover, amém. Foi no ministério de Elias. Pastor, eu nunca ressuscitei ninguém. Ah, pastor, eu nunca orei e desceu fogo do céu. Mas você está caminhando, não está? Você enxuga os olhos e toca para frente, não é? Você engole o choro, deixa descer o engasgo na garganta e diz, o Senhor amanhã vai ser diferente. E se levanta hoje e continua, não é? Então Elias não era maior do que você, nem você era maior do que Elias, porque aqui estão os heróis da fé que estão escrevendo a história de hoje. Oh, glória! Quando tudo diz que não, quando dizem acabou, fim da estrada,
algo dentro de nós, às vezes é uma centelhinha de nada, diz assim: continue, se levante, erga a cabeça, enxugue os olhos, porque o Senhor é contigo. Quando a gente faz que nem Elias, Senhor, acabou aqui. Deus diz assim: isso, na tua força, agora tu vai comer da minha comida. Não existe supercrentes. Não existe ninguém acima de ninguém, mais poderoso do que ninguém, mais forte do que ninguém. Somos seres humanos apenas. Nós temos qualidades, mas também temos defeitos. Amém, queridos? E é isso que eu quero que você entenda. Eu estou apresentando para você o lado humano do herói, que fez chover fogo do céu, que cerrou os céus para que não chovesse água, que ressuscitou uma criança, que cheio do Espírito Santo correu mais do que os cavalos da carruagem do rei. Era só um ser humano. Era só um homem. Que quando os seus castelos, olha para cá, quando os seus sonhos, seus projetos, seus castelos desmoronaram, ele desmoronou junto. Ele disse: basta, só vou até aqui, chega. Quantas vezes você já não quis dizer isso? Quantas vezes você não já quis jogar a toalha? Senhor, dá mais não, só vou até aqui. Não, não é, irmãos. Isso não quer dizer que você é fraco. Isso não quer dizer que você é fraca. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está na tua vida. Isso não quer dizer que Deus te abandonou. Isso não quer dizer que o Senhor não está contigo. Isso não quer dizer absolutamente nada disso. Quer dizer apenas que você é humano. Só isso. Que hoje pode estar sorrindo. Amanhã pode estar chorando. Que hoje você está contando a vitória. Amanhã você pode estar pedindo oração por causa de uma grande tribulação. Só humano. Olhe para mim. Eu só sou um ser humano. Tem dias que eu estou alegre. Tem dias que eu estou triste. Às vezes eu tento disfarçar. Às vezes eu me tranco em mim mesmo, sem pedir ajuda. Mas Deus sabe, porque Deus conhece até os nossos gemidos. Deus conhece até os nossos suspiros. Deus conhece o... Estou cansado. Quantas vezes você não já disse isso? Deus conhece o sabor das lágrimas que caem dentro do prato da comida. Quando você está na metade do almoço, com o coração apertado e as lágrimas caem dentro da comida e você mistura lágrimas com o restante da comida. Não sai uma palavra, mas Deus escuta essa oração. Quem de nós não é somente humano? Elias dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Só um ser humano, triste, deprimido, desiludido. O outro lado do herói. Só isso que nós somos. Sabe? E é exatamente porque nós somos dessa forma que Deus nos usa. E como você está entendendo agora que Elias, sendo um herói da fé, não é melhor do que você, pois ele era tão humano quanto nós, Deus pode te usar tanto quanto usou ele. Deus pode te levantar mais do que o levantou. Deus pode fazer através da tua vida mais do que fez através da vida dele. Em outro contexto, em outra história, em outra condição. Ah, pastor, mas pastor,
Quem sou eu? Tu é o Elias de hoje. Tu é apenas o Elias de hoje. Que ri, que chora, que se alegra, que se entristece, que deprime, que perde os sonhos de vez em quando, que fica sem rumo de vez em quando e que olha para frente e não vê saída. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus abandonou Elias? Sim ou não? O Espírito Santo tinha saído de Elias? Sim ou não? Ele ainda era um homem de Deus? Ele ainda era um profeta? Deus ainda era com ele? Sim! Triste, deprimido, pedindo para morrer. Olha para você. Aqui dentro, eu, em cima do altar, os obreiros, não tem ninguém melhor do que ninguém. Quem está por cima hoje, pode estar por baixo amanhã. Se hoje você está por cima, não pise na cabeça de quem está embaixo, não. Estenda a mão e diz, eu vou lhe ajudar, eu vou orar por você. Você tem uma mão estendida, porque a roda pode girar e quem está embaixo fica em cima e quem está em cima fica embaixo. A vida é assim, o mundo é assim, as circunstâncias são assim. E quem hoje está sorrindo, amanhã pode estar chorando. Portanto, heróis da fé. Pastor, porque o Senhor está dizendo isso? Porque eu estou olhando para pessoas que, apesar de tudo, continuam seguindo em frente. Continuam seguindo em frente. Apesar das afrontas. Aqui tem esposas que sofrem com o marido e estão seguindo em frente. Marido que sofre com esposa. Casamentos problemáticos. Pessoas que estão passando a maior guerra da sua vida na vida financeira. Desemprego, falta de dinheiro, humilhação. Passando por humilhação. Sendo humilhado. Tem pessoas aqui que estão passando por humilhação e sendo humilhado. E estão dizendo sufocados, Senhor, até quando? Eu não tenho mais forças. Eu não sou digno, eu não mereço. Ah, meu Senhor, eu acho que eu não pertenço ao teu povo. Para com isso, deixa disso. Não escute a voz do desânimo, nem a voz do diabo. O profeta de Deus, Elias, o grande herói da fé, estava debaixo de um pé de zimbro, no meio de um deserto, pedindo para morrer. Isso é só ser humano. Mas apesar de tudo, a Bíblia diz que uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Vire para o seu irmão e diga assim, meu irmão, a minha força vem do Senhor. Diga, a minha força vem do Senhor. Diga, quem me sustenta, quem me segura, quem me ajuda, quem me fortalece, quem me põe de pé é o Senhor. E nós não precisamos ser super nada. Só precisamos permanecer diante de Deus. E é isso que você está fazendo. Onde é que você está nessa noite de domingo? Onde é que você está? Diga assim, na presença de Deus. Diga assim, onde é que você está? Diga assim, estou adorando. Tem gente aqui, no meio de um turbilhão, de uma tempestade, de um não sabe de onde vai sair nada, como é que vai ser, e está aqui fazendo saber o quê? Ouvindo a palavra, ouvindo a instrução, já abriu a boca, já cantou, já juntou as mãos, já aplaudiu, já deu glória, e aí em nome de Jesus vai continuar vencendo e vivendo, pois o Senhor nosso Deus é vivo. Aleluia!
Diga para o seu irmão, irmão, continue. Diga em nome de Jesus, continue. As coisas mudam. Diga em nome de Jesus, eu te digo. Profetiza na vida dessa pessoa assim. Em nome de Jesus, eu te digo. O que hoje, para você, é uma grande tribulação, amanhã é só um testemunho. Aleluia! Você crê nisso? Você não precisa ser super nada. Você só precisa ser crente. Só ser crente. Amém? Vocês entenderam essa palavra nessa noite? Você recebe essa injeção de vitamina do céu? Pastor, de onde foi que o senhor tirou isso? Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Que não posso ouvir um hino que as lágrimas descem. Que quando eu estava hoje no meu quarto, recebendo a palavra do Senhor para trazer para você, fiquei com as vistas, com os óculos embaçados várias vezes. E não conseguia continuar lendo nem escrevendo, porque as lágrimas enchiam. Mas apesar disso, eu estou aqui pregando para você. Eu estou dizendo que em nome de Jesus vai passar. Eu só quero que você continue, que você levante a cabeça. Eu só quero que você levante a cabeça. E diga: o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem segura na minha mão. E as coisas vão mudar. Eu creio que as coisas vão mudar. Eu creio que as coisas vão mudar. Eu creio que essas tribulações vão passar. Eu creio que Deus vai mudar essas coisas. Pastor, o que é que eu faço? Seja o herói da fé de hoje. Continue em frente. Pastor, o que é que eu faço na hora da angústia? Canta. Tem um hino da harpa que diz: em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Amém, irmãos? Amanhã é outro dia. Deus sabe o nosso calibre. Deus conhece a nossa estrutura. De uma coisa eu sei: o Senhor tem uma obra tremenda na vida de muita gente que está aqui nessa noite. Sabe, quando você menos esperar, nós estamos cantando o hino da vitória. Tem que continuar, irmãos. Tem que continuar. Tem que andar. Tem que se levantar. Tem que levantar a cabeça. Não pense em parar. Não pense em desistir. Não pense em jogar a toalha. Essa não é a vontade de Deus para você. Para quem será que o Senhor está falando aqui nessa noite? Para quem será que o Senhor está falando aqui nessa noite? Aleluia. Seja como for. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Aleluias. Vocês pensam que essa mensagem é só isso? Ah, não. Se o Senhor me ordenar, permitir, eu continuo essa mensagem, não sei quando, pode ser até domingo que vem na Santa Ceia. Mas ainda preciso falar para vocês de o Elias escondido na caverna. O Elias no fundo da caverna. Alguém aqui está na caverna? Na escuridão? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: sai da caverna, Elias. Eu não vou falar contigo aí no fundo dessa caverna. Vem para fora, para a boca da caverna, que tu vai ver a minha glória. O Senhor está falando nessa noite.
Eu não preciso pular, gritar, rodopiar, marchar, nem falar em línguas. O Espírito Santo está falando com a voz suave nessa noite. Está olhando para você e está dizendo, eu estou te vendo. Eu estou te ouvindo. Só que muitas vezes eu não te respondo nada. Eu não te digo coisa alguma. Eu não tenho o que te dizer. Você quer continuar crendo. Só isso. Você não me pede uma palavra, mas eu não digo porque eu não quero dizer. Mas eu te vejo e tu continua crendo. E eu te amo. Tu continua crendo. E eu te amo. E tu diz, eu não tenho mais força. E o Senhor diz, você tem, porque a tua força sou eu. E você diz, eu não sei o que é que eu vou fazer. E ele diz, eu sei o que é que você vai fazer, porque quem te guia sou eu. Mas eu não sei onde é que vai parar essas coisas, mas eu sei, porque a tua vida, quem dirige sou eu. Diga, eu creio. Levanta a tua mão para o céu. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus nessa noite abençoado, diga em toda voz, amém. Eu quero que você aplaude ao Senhor. Se a tua fé foi renovada, você vai aplaudir o Senhor com aquela fé.